Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José e hoje eu quero comentar fatos aqui muito importantes e graves que envolvem o apresentador de TV e empresário Ratinho, além dos outros temas que a gente normalmente aborda aqui no nosso portal. Se você está chegando agora, se inscreva aqui no nosso espaço. Eu quero, antes de mais nada, agradecer aos mais de 250 mil pessoas que se inscreveram aqui no nosso portal. Gente, é uma marca muito bacana, muito importante, muito significativa, porque são pessoas que, de algum modo, se identificaram e se identificam com as mensagens, com as críticas, com as análises que a gente faz aqui. Se você está chegando agora, saiba você que você não está sozinho. Tem muita gente no nosso país que está ligada nas coisas que acontecem no cotidiano e você que é muito bem-vindo. Não esqueça de mandar os seus comentários, chamar outras pessoas também para conhecerem o nosso portal, para interagirem conosco, enfim, contribuírem aqui para que a gente tenha cada vez mais pessoas que estejam entendendo o que está acontecendo no nosso país. Não esqueça da joinha, aquele protocolo todo, né? Gente, eu tinha programado hoje um papo para desdobrar os fatos relacionados à prisão do Daniel Silveira. Vou começar com esse fato, depois eu entro aqui na situação mais grave. O Daniel Silveira, ele cometeu vários erros de avaliação. Ele, apesar de ter programado, ao que tudo indica, as agressões que ele fez pela internet. No carnaval, onde os deputados estariam desarticulados, portanto, ele entendeu ali que na impossibilidade deles se reunirem rapidamente, que ele teria que ser posto em liberdade, o erro dele foi fatal. Primeiro que uma situação muito interessante aconteceu. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, até as pessoas que têm algum tipo de simpatia pelo bolsonarismo, né, como o último ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi indicado lá, o Cássio, né, até ele votou pela manutenção da prisão do deputado. Pelo que eu estou vendo nos jornais, enquanto eu estou batendo esse papo com vocês, né, a gente não sabe ainda como o Congresso deliberou. Mas se a gente pegar, por exemplo, a coluna da jornalista Mônica Bergamo, ela afirma aqui que o Lira, o presidente da Câmara, já se reuniu com o Bolsonaro e já avisou para ele que o sentimento que ele tem na Câmara é que o deputado vai ficar preso. Então ele se deu mal. E na sequência, a abertura de um processo disciplinar contra ele, para que vai provocar a perda do mandato, é uma coisa que está na sequência. E aí, se ele ficar sem mandato, a justiça tende a ser implacável diante de todas as circunstâncias que envolvem o dileto deputado, né? Então, o deputado calculou mal, tem discussões jurídicas muito incandescentes, se o deputado poderia ter sido preso em flagrante, é uma questão técnica. Há um entendimento já há muito tempo que esse tipo de crime é chamado crime permanente. Enquanto ele estiver acontecendo, qualquer momento que você prenda o criminoso, ele está em flagrante delito. É como se alguém tivesse preso num cativeiro durante 2, 3 anos, vamos imaginar uma situação assim. A hora que a polícia chegar, é o flagrante. E não o flagrante deixa de existir porque o crime começou a ser praticado muito tempo atrás. Então isso aí está pacífico, isso aí não há nenhum tipo de divergência. Uma discussão jurídica que surgiu é se ele teria cometido um crime inafiançável. Para explicar para as pessoas que não são profundas conhecedoras do direito penal, o que o Alexandre de Moraes fez e que o Supremo Tribunal todo considerou que era a linha correta, é como enquadrar um deputado num crime inafiançável se a Constituição deixou algumas arestas em aberto. Se vocês pegarem na Constituição Federal, apenas alguns delitos, vamos dizer apenas entre aspas, né, são crimes taxativamente inafiançáveis. Mas o Alexandre de Moraes usou o seguinte argumento: quando você comete um crime e esse crime ele está amparado, ele possibilita a decretação de uma prisão preventiva, e aí tem o artigo 302 lá do Código de Processo Penal, que determina que uma pessoa pode ser presa se ela está ameaçando uma outra pessoa, se ela está colocando a ordem social em risco, se vai prejudicar a investigação, enfim. Preenchidos esses requisitos, o juiz manda prender para o criminoso não interferir em nenhuma realidade. Se um crime compete, cabe uma decretação de prisão preventiva, esse crime, por raciocínio lógico, ele também é inafiançável, porque não faria sentido, por exemplo, alguém que agride uma mulher que faz uma agressão qualquer, ou alguém que está fazendo um crime muito violento,
essa pessoa reunir no entorno dela argumentos para decretação de uma prisão preventiva e ela, ao chegar na delegacia de polícia, ela pudesse pagar uma fiança e sair. Então, esse foi o argumento que foi utilizado. O deputado, ao cometer crimes que cabem à decretação da prisão preventiva, por consequência, são crimes que não cabem fiança. Não cabendo fiança, o deputado teria cometido, então, um crime inafiançável. Cometendo crime inafiançável, ele pôde ser preso. Esse foi o entendimento. Há pessoas que têm entendimento equivocado sobre essa questão. O Supremo Tribunal Federal dá a última palavra, então as pessoas que entendem de modo diferente não têm a menor importância, porque é o Supremo que determina o que será o direito e o que não será o direito, o que será seguido e o que não será seguido em termos de justiça no nosso país. Então o deputado entrou pelo cano. Eu estou fazendo esse papo com vocês aqui antes da audiência de custódia dele, que é um procedimento comum que tem que ser feito, tem que se escutar a pessoa que está presa, enfim, ver os elementos ali, se há condições de se mantê-la presa ou não. A tendência, diante do 11-0, é que ele permaneça preso. Então o deputado calculou mal e se deu mal. Mas ele está fazendo isso divorciado de uma realidade? Não. Hoje eu peguei essa coluna aqui da jornalista Maria Cristina Fernandes. Ela escreve no Valor Econômico, sempre um jornal voltado para esse meio, né, um meio do mercado, e ela chama atenção com esse título aqui: Bolsonaro ganha circo e Lira perde pão. Ela mostrou aqui que essa atitude do deputado desviou a atenção para várias coisas que estão acontecendo no nosso país, coisas que eu sempre falo com vocês aqui. Obviamente que ela não diz que essa distração está favorecendo alguns setores muito especiais, muito específicos aqui no nosso país. Ela está testando um fato. Isso distraiu as pessoas que o Brasil não tem mais vacina hoje, que nós estamos desgovernados em relação à saúde pública e que está chamando a atenção também pela falta de operação do governo em outras áreas, e eu chamo a atenção, além dela estar chamando a atenção dessas situações, para duas situações muito específicas que ninguém discutiu. Primeiro, essa aqui, vem bomba aí. Esse governo que ajuda sempre o empresariado, né, ele vai ajudar mais uma vez as empresas privadas que exploram você, exploram a mim, exploram todos nós na cobrança de energia de tarifa elétrica, né? Então nós vamos pagar mais caro esse ano. Então, o seu amigo bolsonarista que grita mito, que está achando que está tudo muito feliz, avise a ele que a conta de energia dele vai subir. E vai subir por conta da política econômica do governo federal, comandada pelo cara que é o presidente de fato, né? Que é o Paulo Guedes, o representante dos mercados aqui no nosso país. Outra coisa também que passa sem discussão nenhuma é essa outra aqui, ó. A gente fica discutindo aí as maluquices do presidente e nós não percebemos, por exemplo, exceto nós aqui, né, que batemos esse papo, que o preço da venda da refinaria da Petrobras ficou abaixo, bem abaixo do preço de mercado. Para construir a refinaria Landulfo Alves, seria necessário mais ou menos a utilização de 10 bilhões de dólares. O governo Bolsonaro, enquanto a gente fica discutindo as maluquices dele, as loucuras, os deputados, enfim, malucos, né, falastrões, fortões, as coisas estão se dando com essa velocidade e com essa lesão contra o povo brasileiro. As agências que fazem avaliação dos preços de mercado dos bens públicos atestaram aqui, segundo essa matéria do Infomoney, que a refinaria valia pelo menos o dobro, pelo menos entre 3 e 4 bilhões de dólares, e não na Bacia das Almas, como ela foi vendida para um sheik árabe, que eu já comentei num vídeo anterior, que já está acertado com um grupo norte-americano para transferência para os norte-americanos, os amigos de Paulo Guedes, da refinaria que pertence ao povo brasileiro, uma refinaria que está parada, e enquanto ela está parada, ela está fazendo com que o Brasil importe diesel, importe combustível a preços em dólar. Então o dólar hoje subiu mais um tanto, então daqui a pouco nós vamos ter mais uma notícia desagradável, que o preço do diesel, da gasolina, do gás irão subir. Muitos motoristas de táxi, motoristas de aplicativo estão se digladiando, estão sofrendo com esse tipo de situação.
Infelizmente, eles não conseguem, em boa parte, entender que o responsável é o presidente da República, que é o afiançador da política econômica, o atrelamento dos preços nacionais aos preços internacionais. Bom, eu gostaria de falar mais desses assaltos aqui, mas aí hoje eu fui surpreendido com uma coluna do Jamil Chad, que chamava a atenção aqui de uma fala do Ratinho. O Ratinho num programa de rádio de uma rádio. Eu fui pesquisar de quem é essa rádio. A rádio é dele. E não é só isso. O Ratinho, ele tem uma rede de 55 rádios espalhadas pelo Brasil inteiro, em 10 estados. São concessões públicas. O cara me pega uma concessão pública com a audiência que ele tem, com a penetração que ele tem e ataca a democracia de uma forma descarada. Eu fiz aqui uma representação contra ele junto à Procuradoria-Geral da República. Eu vou pegar o texto para vocês rapidinho, vou deixar disponível nos nossos comentários aqui. Enfim, mas disse o seguinte, o Ratinho. Vamos acompanhar aqui. Eu penso que às vezes, eu sei que o que eu vou falar aqui pode até chocar, mas às vezes está na hora de fazer igual foi feito em Singapura, né? O que foi feito? Então, entrou um general em Singapura, consertou o país, depois, um ano depois, fez as eleições. Mas primeiro consertou, chamou todo mundo que estava denunciado, falou, vocês têm 24 horas para sair do país. Se não sair, será fuzilado. Limpou Singapura. Hoje Singapura é uma baita de uma cidade, de um país pequenininho, mas é uma cidade-país, mas é uma baita de uma estrutura que não tem mais razoagem. Nova York também o cara teve que pegar pesado. Aí ele falou aqui do Giuliani, que o Giuliani limpou a cidade, tirou os mendigos, tirou morador de rua. Gente, é um negócio assim escabroso. E no final ele ainda falou mais algumas coisas, né? Eu reproduzi essas falas dele no texto que eu mandei lá para o Ministério Público Federal para análise, né? Vamos ver lá, vamos lá. Agora, nesse momento, Fabinho abrir ali uma votação para perguntar se o povo é a favor da volta dos militares, dá 70%. A nossa democracia é muito frágil. É verdade. Dá muita vantagem para bandido. É uma democracia que não é para todo mundo. Hoje eu estava vendo. Então a democracia nossa é muito frágil, né? Então dá muita margem para bandido. Então o negócio é acabar com ela, né, Ratinho? Por que o senhor não faz um teste? O seu filho é governador do estado do Paraná. Por que o senhor não permite ou convida o teu filho a deixar o estado na mão de um general, na mão do comandante da Polícia Militar do estado do Paraná? O senhor não disse que poderia expulsar inimigos para fora, em 24 horas, senão seriam fuzilados? Faça isso no Paraná. Oriente seu filho a fazer esse tipo de situação e veja o que acontece. O senhor disse que ia limpar a cidade, né? Que o Brasil, que elogiou a limpeza de mendigos, de moradores de rua. O que o senhor quer fazer com essas pessoas? O senhor quer eliminar? O senhor quer criar campos de concentração? O senhor quer que vá para a casa de alguém? O senhor não pensa em nenhum tipo de solução democrática, uma solução civilizada para esse problema social? Gente, são falas absolutamente inconcebíveis, imperdoáveis, porque se trata de alguém que tem uma grande audiência e é um empresário que tem uma concessão pública. Alguém não pode ter uma concessão pública para atuar contra a democracia. O ministro da Justiça, que outro dia mandou abrir inquérito contra o Ricardo Noblat e o Rui Castro, porque fizeram artigos onde eles sugeriam que o presidente tinha que imitar o Trump, ou seja, numa ideia que induzia, segundo a interpretação do ministro da Justiça, o suicídio, ele achou que isso era crime contra a segurança nacional. E esse tipo de comportamento do Ratinho, a gente enquadra no quê? Isso também é uma liberdade de expressão? Gente, pelo amor de Deus, isso é concessão pública. Uma pessoa utilizar uma concessão pública para falar esse tipo de situação. Ele fala em outro momento que está na hora dos homens de botões dourados voltarem. Gente, eu acho que isso vai ter alguma repercussão, né? Não é possível que as pessoas não ataquem esse tipo de comportamento. Como nós estamos vendo, o governo Bolsonaro tem os ratões fortes, né? E tem os ratinhos. Os ratões fortes, eles já estão sendo tratados agora instantaneamente. Aliás, numa das falas do ratão forte, né?
esse pessoal tem uma queda impressionante por questões de sexualidade. E numa determinada fala lá do Daniel Silveira, ele manda o Faquinha olhar para o seu Bilal e para ver como ele é um homem pequenininho. Gente, olha só como é que nós estamos aqui no nosso país, né? Vamos ver como é que a Câmara vai se comportar nesse episódio, quais serão as consequências, e depois a fala do apresentador Ratinho não pode passar incólume, não pode passar despercebida. Essas pessoas estão confundindo o direito de opinião, o direito de expressar o pensamento, com atos de conspiração, de incitação ao ódio, a quebra da ordem democrática. A nossa democracia, de fato, ela é muito frágil, porque ela permite, inclusive, que bandidos ocupem os meios de comunicação para atentarem contra a ordem pública e a ordem social. Gente, eu fico por aqui. Mande seus comentários. A barra está pesada, mas eu estou muito contente, por outro lado, né, de estar juntando muita gente aqui no nosso portal. Lembre-se sempre, se você concorda aqui com as nossas falas, você não está sozinho. Já somos pelo menos 250 mil pessoas que estão entendendo, estão inconformadas com as coisas do nosso cotidiano. Muito obrigado, gente. Até o próximo encontro.